Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Gostaria de agradecer, começar a minha apresentação agradecendo a oportunidade de estar com vocês. Eu acho que é sempre uma felicidade muito grande ter a oportunidade de falar para a geografia. A geografia é essa profissão que eu aprendi a gostar ao longo do tempo. Minha primeira formação é em arquitetura e urbanismo, então sou arquiteto de formação. E aí a vida quis que, ao longo do caminho, eu me tornasse geógrafo, né? Tive esse contato com a geografia. E foi uma profissão que eu aprendi a gostar bastante. Eu acho que a geografia ela trouxe para mim muito aprendizado, trouxe um amadurecimento importantíssimo nas minhas áreas de pesquisa, nas minhas áreas de trabalho. Hoje sou apaixonado pela geografia, sou geógrafo aí de formação e de coração, né? Então eu sou formado então em licenciatura em geografia e meu doutorado também em geografia, sou aluno do PGE, fiz mestrado na engenharia urbana, atualmente iniciei, né, a graduação em engenharia civil, que eu acho que é um pouco complemento também das coisas que eu trabalho, e aí vocês vão ver aqui ao longo do caminho o porquê eu estou dizendo isso. Eu acho que tem muito sentido, e atualmente também sou aluno de pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, no Departamento de Arquitetura. E sempre trabalhando mobilidade urbana, né? Então aí ao longo do caminho já tem 10 anos de pesquisa e trabalho em mobilidade urbana. Então são alguns artigos publicados na área, livros, eu já participei da coordenação de projetos de planos diretores para pequenos municípios. Então é um caminho aí de aprendizagem, um caminho de muitos desafios, muitas experiências. Eu acho que isso contribuiu bastante para a minha formação e eu espero aqui hoje poder contribuir também com a formação de vocês, poder passar um pouquinho para vocês, instigar vocês um pouquinho a respeito dos estudos da mobilidade, do estudo da cidade, propriamente dito, que eu acho que é importantíssimo. Nós, quanto geógrafos, nós temos um papel importantíssimo em observar a cidade, entender o meio no qual nós estamos inseridos, os contextos que fazem parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, trago um pouquinho para vocês essa discussão, para nós podermos debater e entender, e aí a gente pode abrir para perguntas, tá? Em qualquer momento que vocês quiserem. Não sei se fica melhor para vocês se a gente fizer a primeira apresentação e depois abre para perguntas, ou se a gente pode ir discutindo aqui no meio da apresentação. Para mim, independente de qualquer uma das formas, pode servir bem, tá? Então, para a gente começar, eu acho que é importante discutir o seguinte: o que é mobilidade urbana? Eu brinco o seguinte, que a partir de 2014, todo mundo começou a entender de mobilidade urbana. A palavra mais dita, mais discutida era mobilidade urbana. Mas, assim, de fato, o que é esse conceito, o que é essa ideia? Vamos tentar fugir um pouquinho do senso comum e vamos tentar atacar um pouquinho realmente a raiz desse conceito, para tentar entender quais são os elementos que compõem essa ideia de mobilidade urbana. E aqui, numa discussão um pouquinho mais teórica, eu trago aqui alguns conceitos importantes que são bases aí dessa nossa discussão, que ele diz o seguinte, que a mobilidade ela consiste em um atributo da cidade, que ela está relacionada aos deslocamentos de pessoas, bens, serviços, informação e cultura. Ou seja, estou falando do movimento em que eu consigo trafegar nessa cidade, que eu consigo me deslocar de um ponto A ao ponto B, com eficiência, com conforto, que eu consiga, de uma maneira ágil, de uma maneira segura, fazer esse meu deslocamento. E eu estou falando desse deslocamento não só de pessoas, mas de bens, de serviço assim, recentemente, né, na nossa era contemporânea, a gente precisa falar cada vez mais do deslocamento de informações. Isso também é mobilidade. E a gente começa a entender essa questão da mobilidade, começa a olhar para esses atributos, a gente começa a perceber que a mobilidade, o funcionamento e a estrutura da mobilidade, ela está muito ligada principalmente aos nossos sistemas de transporte. E aqui cabe uma discussão importante. Em uma visão um pouco mais tradicionalista do planejamento urbano, né, muito ligada principalmente a uma ideia progressista de materialização de cidade, que é uma herança do modernismo, vem lá daquelas ideias do século XX, do início do século XX, nós temos uma ideia de transporte relacionada à mobilidade. A gente tinha muito essa perspectiva de tentar reduzir a ideia da mobilidade ao funcionamento dos sistemas de transporte. Mas a gente percebeu que somente discutir sistemas de transporte não era suficiente para, então,
conseguir abordar a mobilidade em sua essência, em sua profundidade. Então, a gente percebeu que, para que a gente consiga promover uma boa mobilidade, consiga ter uma mobilidade eficiente nas nossas cidades, a gente precisa ter políticas públicas voltadas ao uso dessa mobilidade, à eficiência dessa mobilidade, uso e ocupação do solo, acessibilidade, economia, os movimentos sociais e o meio ambiente, as medidas ligadas ao meio ambiente. Por que eu falo dessas coisas? A gente percebe o seguinte, que a mobilidade, na sua essência, ela tem a ver com o sistema de transporte, ou seja, com os meios de locomoção, como eu me desloco, mas ela tem a ver também com o resultado que a cidade proporciona a partir da sua construção. Ou seja, os deslocamentos, eles são resultados da construção que eu tenho de uma cidade. Então, a gente precisa discutir como essa cidade ela é construída, como ela é organizada, como ela é gerida. Então, isso vai fazer total diferença no funcionamento da nossa mobilidade urbana. E aí, assim, para a gente discutir mobilidade, nós não podemos desassociá-la da acessibilidade. Então, falar de mobilidade sem falar de acessibilidade é trazer uma perspectiva de trabalho muito simplória, muito superficial, incapaz de, então, promover bons resultados e promover medidas adequadas para que isso melhore nas nossas cidades. Então, a gente precisa entender que a mobilidade ela é um complemento da acessibilidade, ou vice-versa, né? A acessibilidade ela é um complemento da mobilidade. E aí eu trago a acessibilidade em uma perspectiva um pouco mais abrangente, porque nós temos por mania, né, principalmente dentro da arquitetura, da engenharia, nós temos por uma mania de discutir acessibilidade em uma pequena escala. Então, a gente tem muito essa facilidade de associar a ideia de acessibilidade a pequenos elementos, como rampas, corrimãos, piso tátil, são essas coisas. Não que essas coisas não façam parte da acessibilidade, elas fazem, porém, ela traz uma perspectiva um pouco menor, um pouco mais reducionista dessa ideia de acessibilidade. Quando eu falo dessas coisas, estou falando da microacessibilidade. E aí a gente consegue correlacionar isso com um importante conceito, a ideia de escalas geográficas. Então, quando eu extrapolo isso para as minhas escalas geográficas, eu começo a falar sobre uma perspectiva mais abrangente de entendimento da cidade, a gente consegue perceber que existem escalas diferentes de acessibilidade. A gente pode falar não somente da acessibilidade aos espaços, mas acessibilidade à cidade, aos bairros, aos municípios, aos estados. Então, a gente tem uma acessibilidade um pouco maior, mais abrangente. E isso faz muito parte da mobilidade urbana. E aqui, eu falei para vocês anteriormente que nós tínhamos uma visão de cidade, né, uma perspectiva diferente de cidade, e eu faço um comparativo entre essa perspectiva. O que acontece? Nós estamos vivendo um novo momento do planejamento. Port Park, no seu texto, A Terceira Era da Cidade, se vocês não conhecem, eu recomendo a leitura, ele fala o seguinte, que a cidade ela tem 3 momentos de planejamento. No primeiro momento, nós temos aquela era da cidade, aquela ideia da cidade mais voltada à proteção. Então, nós temos aí uma cidade que acontecendo quase que organicamente. Um segundo momento, nós temos uma cidade muito próxima da era industrial, aquela ideia da cidade máquina, daquele planejamento racionalista, da máquina de viver. Então, tem os mecanismos da cidade funcionando como uma engrenagem de uma grande máquina. E o terceiro momento é o momento atual, contemporâneo, em que nós retornamos aí à escala humana. Então, a gente percebe que aquela ideia, principalmente da Segunda Era, onde nós tínhamos a cidade vista como uma máquina, a cidade vista como esses sistemas, ela não funcionou muito bem, porque a gente começou a ter uma série de problemas, né? A mobilidade é um deles, mas a gente pode citar vários outros, como habitação social, saneamento básico, déficit de infraestrutura. A gente começa a perceber que aquele modelo de cidade, principalmente difundido no século XX, em que eu tenho as bases ali no urbanismo modernista, ele começa a apresentar uma série de problemas. Então a gente percebe que essa perspectiva de trabalho não é mais suficiente para abranger as nossas necessidades. Aí a gente volta um pouco isso, a gente coloca de novo, a gente tenta retornar à escala humana, à escala do pedestre, ou seja, nós estamos passando por um processo de humanização da cidade novamente, humanização dos nossos espaços, e essa abordagem, esse quadro, né, ele faz essa comparativo da mobilidade sobre
uma perspectiva da segunda era, um pouco mais progressista, um pouco mais da máquina, e aqui nós temos uma outra abordagem, que é essa abordagem integrada, que vai falar um pouco a respeito dessa ideia da humanização dos nossos espaços. Então, perceba o seguinte, ó, que o nosso principal foco de planejamento está na dimensão social, nas pessoas. A rua agora ela adquire um caráter social, adquire um caráter de sociabilidade, de integração, de espaço público. A gente começa a se preocupar muito com a escala local, a gente começa a falar dos tipos de transporte, que tipo de transporte eu preciso promover nessa cidade para que ele consiga ser compatível com essa minha concepção, essa percepção de nova cidade. Então, a gente tenta buscar essa integração entre pessoas, tráfego, entre o conforto ambiental, entre o conforto térmico, a segurança, essa visão holística de cidade. Então, a gente começa a debater esse tipo de coisa. Então, a gente vai tentando minimizar essas estratégias em que o foco estava em fazer o deslocamento pelo carro ser bem sucedido e propriamente dito, sacrificando tudo que fosse necessário para que esse deslocamento acontecesse de uma forma mais rápida, mais efetiva e promovendo, então, a deformação desses nossos espaços públicos. Então, a gente começa a discutir principalmente coisas ligadas à sustentabilidade. É interessante a gente falar de sustentabilidade porque ele é um conceito já um tanto quanto controverso, porque a sustentabilidade ela tem uma ideia de trabalho que ela já está ela é muito debatida, ela é muito já discutida em várias esferas globais, em vários tratados, e a gente acaba criando diretrizes, estratégias, e basicamente nós temos poucos projetos realmente materializados com essa ideia de sustentabilidade. Se a gente parar para pensar, nós começamos a ter assim muito material teórico produzido e de fato pouca ação efetiva que vai promover então uma melhoria dessas condições das cidades, do planeta. Então a gente tem pouco isso, então, a gente tem muito material, muita discussão, muita produção e pouca efetividade. E trazendo isso para essa nossa ideia de mobilidade sustentável, a gente começa a falar o seguinte, que para essa mobilidade ela ser sustentável, então fazer com que essa cidade ela consiga atender um pouco a esses anseios, então nós precisamos ter principalmente o foco no deslocamento não motorizado, ou seja, o nosso foco de planejamento ele deve ser aí o pedestre e o ciclista propriamente dito, e todos os outros meios de deslocamento não motorizados ou então coletivos, transporte coletivo, por ônibus, os trens, os VLTs, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então, assim, em uma definição um pouco mais básica, a gente pode falar que, então, o sistema de transporte ele é uma combinação entre infraestrutura, que é a parte física, né, a parte construída, como calçadas, vias, linhas férreas, os terminais, e ele é também os meios de circulação, ou seja, o modo com que a gente consegue fazer esse deslocamento dentro da cidade, a pé, de bicicleta, por ônibus. Então, para a gente discutir sistema de transporte, a gente tem que falar dessas duas esferas. E aqui a gente começa a entender um pouquinho dessas classificações. Essa classificação aqui ela é uma classificação interessantíssima de um livro chamado Transporte Público Coletivo, um professor da Escola de Engenharia da USP, se não me engano, o professor Antônio Ferraz Torres, o Coca, um professor muito consagrado na área de transporte, uma referência a nível nacional. Ele tem um livro muito interessante chamado Transporte Público Coletivo, e ele vai trazer essas classificações, que posteriormente foram replicados várias e várias vezes, existem outros desdobramentos também dessas classificações, mas acho que para essa nossa finalidade agora, para essa nossa ideia introdutória, acho que ele serve muito bem para a gente poder entender e classificar essa organização do sistema de transporte. Então, eu posso dizer que o transporte pode ser de carga de passageiros, né, quanto à sua propriedade público-privada ou semipúblico, quanto à capacidade individual e coletiva, quanto às suas características, sendo motorizados ou não motorizados. Aqui alguns exemplos, tá, dessas modalidades. Ó. Modalidade coletiva, nós temos aqui os veículos leves sobre trilhos, o sistema BRT, o metrô, o monotrilho, vans, tá? Isso aqui é um exemplo do VLT do Rio de Janeiro, é um dos projetos realizados aí em território nacional. O BRT de Curitiba, o BRT de Curitiba ele é um projeto que ele ficou
mundialmente famoso, ele é a grande referência que nós temos a respeito desses sistemas de transporte. Ele foi o pioneiro na ideia de destinar espaços de circulação exclusiva para ônibus, né? Então, principalmente sob o governo de Jaime Lerner, então eles tinham essa ideia, a equipe de Jaime Lerner, elas importam essa ideia lá de cidades americanas no final da década de 70, começo da década de 80, e ele traz isso para Curitiba e eles adaptam essa ideia, porque lá em algumas cidades americanas já se falava de faixas de circulação exclusiva para ônibus, então a equipe traz isso para Curitiba, eles começam a estudar essa ideia e eles vão adaptando essa ideia do transporte por ônibus exclusivo, espaços exclusivos para transporte por ônibus, ao nosso planejamento. Então, a gente começa a ter uma ideia de planejamento urbano integrado ao sistema de transporte. Então, a gente começa a ter um plano de desenvolvimento da capital que ele está ao entorno desses grandes eixos de transporte. Então, a gente tem a criação do eixo trinário, e ao longo desse eixo trinário, a gente começa a trabalhar as densidades, os padrões de ocupação, as alturas das edificações. Então, você percebe que existe todo um plano urbanístico destinado a favorecer, então, o uso desse transporte coletivo. E aí esse projeto ele começa a dar tão certo que ele vira uma referência a nível mundial, e aí a gente começa a exportar isso para outras cidades. Então, e aí um exemplo que a gente pode mostrar disso é o Sistema Millennium, lá em Bogotá, que a Colômbia, ela pega esse conceito de Curitiba, ela vê o modelo, vê o que deu certo, o que deu errado, eles promovem um aprimoramento desse modelo, e eles implantam isso aí em Bogotá, e o sistema ele funciona super bem, ele tem bons resultados, e esse modelo ele vai se expandindo para o mundo. Então, a Cidade do México ganha isso, os Estados Unidos, então a gente vai tendo uma série de outras cidades que vão adotando essas opções aqui. Aqui é um exemplo do monotrilho na Alemanha, esse exemplo é um pouco tanto controverso também, mas é um sistema de transporte. Existe uma discussão muito assim acalorada a respeito dessas utilizações em virtude do impacto que essas infraestruturas causam aí no meio urbano, né? Então são infraestruturas que elas passam ali lado a lado com as edificações, então ela vai ter um impacto sonoro, visual, então existe assim algumas discussões a respeito da viabilidade desse tipo de projeto. E o uso de trens suburbanos, principalmente esse exemplo aqui de Moscou. Então, existe aí cidades que o pessoal acaba utilizando esses trens em áreas periféricas como uma maneira de articular e fazer essa integração do território, e principalmente em uma escala regional, numa escala metropolitana, para conseguir integrar esse uso desses nossos espaços. E a gente precisa falar um pouquinho das modalidades individuais, que talvez sejam as mais presentes no nosso dia a dia, né? Então, nós temos aí o automóvel, motocicleta, motoneta, monociclo. Podemos falar também das modalidades ativas, que são aquelas modalidades em que nós temos a propulsão não feita por motor, mas feita por força movida por força humana, né? E aí é importante a gente fazer um parênteses a respeito de uma questão em que a ideia da mobilidade ativa, ela está sendo integrada a um novo conceito que se chama micromobilidade. Essa ideia da micromobilidade, ela tenta acoplar e abranger modalidades de transportes elétricas, né, como os nossos patinetes que têm surgido. Então, é uma forma de tentar entender assim, a mobilidade na pequena escala, né, entender como esses nossos espaços eles vão abrigar esses tipos de mobilidade, como nós vamos articular esses usos. Então, a gente está tentando concentrar isso em um novo conceito de micromobilidade. Então, a gente discute, além dessas modalidades ativas, as modalidades elétricas, nessa nossa nova percepção. E aí, falando um pouquinho da mobilidade ativa, ela é um aspecto que, assim, incentivar a mobilidade ativa, ela pode ser uma estratégia muito importante para promover a vitalidade das nossas cidades, a vitalidade desses nossos espaços, e também como uma forma de impulsionar a saúde pública coletiva, porque, afinal de contas, a caminhada, ela também é uma forma saudável, né? Ela é uma forma de promover uma saúde, então, melhora frequência cardíaca, ajuda no combate à obesidade. Então, tem uma série de aspectos que vão ser interferindo também nessa abordagem coletiva. E aí, o seguinte, quando a gente não consegue atingir esses resultados necessários, a gente começa a ter um problema que nós denominamos de imobilidade urbana, ou seja, a ausência de mobilidade. Então, quando essa mobilidade ela não acontece,
as consequências que nós temos para esse nosso espaço, aí são congestionamentos, conflito entre as diferentes modalidades de transporte que vão resultar aí em colisões, né, o que a gente hoje chama de sinistros de trânsito, não mais de acidentes, mas de sinistros, porque consideramos que qualquer incidente pode ser evitado, então não é um acidente, não é uma coisa que acontece aleatoriamente, inesperadamente, ele pode sim ser evitado. Nós temos a redução, então, da segurança para o pedestre, usuário mais indefeso da via, o mais frágil. Então, qualquer incidente que nós temos no uso dos espaços públicos, das vias, que envolva pedestres, a probabilidade de morte com esses pedestres ela é muito maior. Então, temos a redução das áreas verdes, em virtude principalmente da ampliação dos espaços de circulação de veículos, ou seja, uma reprodução daquele ideal progressista de cidade, onde eu abro cada vez mais vias e vias e vias, e aí, para conseguir sustentar isso, eu vou promover a redução dos nossos espaços verdes. Então, nós vamos tendo uma perda de qualidade ambiental nessas nossas cidades. E aí a gente vai tendo principalmente a emissão de gases poluentes na atmosfera e da poluição sonora. Então, esses são das consequências que nós temos da ausência dessa mobilidade. Lógico que isso é um recorte, né, um pequeno recorte, existem outros fatores que nós poderíamos passar a noite aqui discutindo, mas aí eu acho que esse recorte ele traz um panorama importante para a gente entender o que é o tema, o que é essa problemática posta, que eu acho que isso é essencial para que a gente consiga prosseguir nessa nossa discussão, tá? É que um dado importante, é um pouquinho mais antigo, mas acho que cabe para a gente poder ilustrar do que nós estamos falando. Então, o Brasil registra em torno de 47 mil mortes no trânsito por ano. Então, são cerca de 400 mil pessoas que ficam com alguma sequela. Lá no ranking de 2015, ele foi o quinto no ranking mundial de mortes. E isso uma realidade que acho que cabe nós trazermos e nos faz refletir, porque o trânsito hoje, ele mata a níveis assustadores, ele é um problema muito presente há muitos anos nas nossas cidades, e a gente discute pouco isso, né? Principalmente trazendo uma esfera política, eleitoral, nós falamos pouquíssimos disso. É muito raro nós vermos um candidato que vai para a TV, para um debate público, por exemplo, falar que o plano de governo dele é reduzir ou zerar o índice de mortes no trânsito, né? Reduzir a violência desse trânsito. Então a gente acaba aceitando isso muito bem, como se tivesse tudo normal e fizesse parte, mas na verdade não é assim que funciona. Então nós temos mortes, um trânsito extremamente violento, principalmente nas grandes cidades, que mata anualmente a níveis de guerra civil em alguns países, e a gente precisa ter ações mais efetivas para tentar reduzir esses casos de morte no trânsito, esses incidentes, né, que a gente está falando de mortes, mas a gente tem que pensar que esses incidentes eles têm toda uma cadeia por trás disso, né? Porque se uma pessoa ela não morre, ela pode ficar com algumas sequelas, ela deixará de ser uma força de trabalho, ela deixará de ser produtiva, ela pode gerar aí uma série de custos para o sistema de saúde pública. Então, fora o custo humano, né, de uma vida que se perde, que é incalculável. Então, são coisas que a gente precisa realmente discutir, a gente precisa trazer isso a público, a gente precisa cada vez mais debater esse tipo de coisa. E aí é o seguinte, quando a gente começa a olhar para essa perspectiva, a gente precisa entender o que está sendo feito, né, e o que já foi feito, o que está sendo feito a respeito desse nosso cenário, como que isso tenha sido abordado no nosso país. Então, eu trago para vocês o seguinte, alguns conceitos, algumas ideias do planejamento da mobilidade de uma maneira geral na esfera nacional. Então, a gente sempre tem falhas no processo de gestão da cidade, nós temos uma matriz de transporte essencialmente baseada na priorização do carro, ou seja, nós temos cidades em que elas são essencialmente construídas para dar prioridade ao carro, para a gente poder usar o carro com conforto, com tranquilidade. As nossas cidades elas não são construídas para pedestres, elas não são construídas para ciclistas. Então nós temos uma cada vez mais um reforço nessa ideia de uso do carro.
E aí, assim, se a gente extrapolar isso, a gente pode até estabelecer alguns contrapontos importantes. Talvez essa ideia de uso do carro, essa fortificação do uso do carro, ele também esteja ligado a uma questão econômica e política. Porque se a gente parar para pensar, hoje no Brasil, a nossa matriz econômica, ela essencialmente, ela tem uma participação muito presente da venda e produção de veículos. Então vamos pensar, se realmente a gente começar a desincentivar o uso do carro, as pessoas começarem a comprar menos carros, a gente vai começar a ter menos vendas de carro. Consequentemente, a produção ela vai reduzir. Reduzindo a produção, nós começamos a ter desemprego. Então, talvez assim o nosso interesse, a nossa estratégia não seja realmente deixar de se utilizar o carro, deixar de se vender o carro, porque afinal a economia do país ela roda muito baseada nesse modelo de uso do carro. Então percebo que para a gente conseguir então promover um desestímulo ao uso do carro, nós precisaríamos ter, então, uma remodelagem da nossa matriz econômica. A gente deveria ter aí uma reformulação do modelo econômico de funcionamento do país. Então, percebo que é uma ideia muito mais complexa do que simplesmente só reduzir o uso do carro nas nossas cidades. A gente tem um projeto de sociedade muito complexo por trás disso. Então, aí, estabelecendo então esses contrapontos, a gente pode falar também da negligência do gerenciamento das demais modalidades. Aqui eu coloco as modalidades ferroviárias e aquaviárias. Nós temos no nosso país várias cidades em que a disponibilidade de rios, né, de um sistema hidrológico muito presente, que poderia ser aproveitado também como uma modalidade de transporte e promover a integração e a diversificação dessas matrizes em algumas cidades. A gente não usa isso. A modalidade ferroviária de passageiros ela é quase que inexistente no país, ela ainda é muito baixa comparado à modalidade rodoviária. Então, poderia ser um contraponto também para a melhoria dessa qualidade da mobilidade urbana. A gente usa pouco isso. E aí, isso aqui é interessante, esse dado. Ó. Uma pesquisa feita aqui e esse autor traz, aqui o Silveira 2016, e ele mostra o seguinte, uma estimativa de acesso à população em cidades consideradas médias a cada uma das modalidades de transporte. Então, ele fala o seguinte, ó, que de 90% a 95% da população tem acesso ao transporte a pé. De 85% a 90% tem acesso ao transporte por bicicleta, ciclotransporte. De 80% a 90% ao transporte coletivo. E ao uso do carro somente de 1% a 15%. Então percebe o seguinte, se então o uso do carro ele é a menor quantidade de acesso à população, a maior quantidade de população que tem acesso, então só no máximo até 15%, então por que a gente concentra então todos os nossos esforços, todos os nossos recursos financeiros e políticos construindo cada vez mais vias para carros, se realmente há a minoria, uma grande minoria dentro da cidade que tem acesso a essa modalidade de transporte. Então, umas coisas que a gente pode discutir, a gente pode entender o seguinte, que como que essa política urbana, ela tem evoluído nos últimos anos, né, a respeito da mobilidade urbana. Então, a gente pode citar algumas ações importantes, né, como a Constituição de 88, a criação do Ministério da Cidade, o Estatuto da Cidade, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, o processo de municipalização dos planos de mobilidade urbana, a criação de alguns projetos ligados ao transporte e mobilidade, cuja finalidade é, então, financiar essas intervenções, essas cidades, e promover, então, a melhoria nesses quadros. Recentemente, nós estamos tendo um movimento da tarifa zero, que em várias cidades, principalmente no Paraná, nós estamos tendo esse avanço desse modelo de gestão do transporte, em que o transporte ele é ofertado à população a tarifa zero. Aí a gente pode até discutir, mas como fazer isso? Então, o pessoal tem apresentado algumas possibilidades de fazer isso, usando FGTS, usando o Vale Transporte, usando recursos advindos de multas de trânsito, de impostos sobre carros. Então, uma série de recursos estão sendo mobilizados como uma maneira de tentar viabilizar esse modelo de transporte ofertado em tarifa zero. Uma boa discussão importante. Nós temos, inclusive, um livro muito interessante a respeito disso, que se chama A Cidade Sem Catracas, a Utopia da Tarifa Zero. Se vocês quiserem procurar depois,
Eu acho que ele traz um panorama importante sobre essa discussão, tá? E a gente começa a entender, então, um pouquinho como essa discussão ela vai acontecendo. E aqui eu trago para vocês alguns parâmetros da nossa Lei 12.537, que é a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Daí é a política norteadora em território nacional de todas as ações ligadas à mobilidade urbana. Trago aqui para vocês alguns princípios básicos contidos no texto da lei, mas eu destaco principalmente isso que está em amarelo, ó. Priorização dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e de serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Ou seja, as ações de planejamento das cidades, elas devem favorecer cada vez mais modalidades não motorizadas de transporte. E aí, em seguida, o nosso transporte coletivo, nosso transporte público coletivo. Um outro ponto importante, obrigatoriedade de desenvolvimento de plano diretor de mobilidade urbana para municípios com população maior de 20 mil habitantes. Ou seja, a gente tenta começar a um processo de organização desses municípios com essa difusão dos planos, né? Então, fazendo com que esses planos sejam instrumentos que vão promover uma leitura dessa realidade, promover, então, aí ações específicas para cada realidade, de modo, então, que a gente consiga incentivar esse desenvolvimento local da mobilidade urbana em todas as suas esferas. Essa pirâmide, eu acho que ela ilustra muito bem o que a política traz para nós. Então, no primeiro plano, o nível máximo de prioridade, nós temos os pedestres, depois os ciclistas, aí nós vamos descendo cada vez mais nessas hierarquias. Perceba que o carro e a moto, eles são o último nível da hierarquia, a base da nossa pirâmide. E aí eu trago para vocês aqui algumas ações do processo de humanização dos nossos espaços. Humanizar os espaços, a gente está tentando discutir vitalidade urbana. Quando falamos de humanização desses espaços, instintivamente falamos de vitalidade urbana, ou seja, transformarmos os espaços em espaços convidativos, seguros, atrativos, para que essa população se sinta convidada a fazer parte desse espaço, ela se sinta confortável a se apropriar desse espaço, desenvolver uma relação de afetividade, promover, então, a sociabilidade novamente. Então, são essas estratégias que a gente busca. E aqui eu trago para vocês alguns conceitos emergentes de planejamento, ó. Então, estamos falando de cidades sustentáveis, inteligentes, criativas, humanas, saudáveis, inclusivas, acessíveis e vivas. A gente pode dizer o seguinte, que essa nossa ideia de humanização dos espaços, ela tem como base dois livros importantíssimos, Morte e Vida das Cidades, de Jane Jacobs, e Cidade para Pedestres, de Angel, tá? Nós temos um livro recentemente lançado também, que é A Cidade Suave. Ele é um complemento a essas ideias do Angel, que ele vai discutir, então, como as nossas cidades elas devem ser construídas para garantir a vitalidade e para que ela seja cada vez mais atraente, mais convidativa, que as pessoas se sintam atraídas, se sintam incentivadas a fazer parte desse espaço. Trouxe para vocês aqui um exemplo aí de um projeto de mobilidade urbana. Essa aqui é uma ciclovia elevada na China. Um pouquinho dos dados a respeito dela. Então, ela é inaugurada lá em 2017, possui cerca de 8 km de extensão, tem saídas que permitem, então, a conexão com o sistema BRT. Então, percebe que a gente começa a falar agora a respeito de um processo de integração entre as diferentes modalidades de transporte, como uma forma de promover, então, essa nossa mobilidade, essa diversificação da nossa matriz de transporte. Um vídeo, vou mostrar para vocês como ele funciona, acho que ele está um pouquinho mais para frente, antes algumas fotos, e perceba o seguinte, ó, ela é uma ciclovia que ela está a um nível diferente do solo, então, do chão nós temos os carros passando, ela fica com uma prioridade total, ou seja, eu tenho uma circulação ininterrupta, e um nível um pouquinho mais acima eu tenho o sistema BRT, que é o sistema de transporte por ônibus, transporte coletivo, e ele é integrado, então, ao sistema de ciclovias, ó. E ele tem todo um aspecto estético, vocês percebam como que ela consegue, então, atuar em harmonia com essa nossa via de transporte de veículos, ó. Esse é um vídeo, vou rodar ele para vocês. Vocês estão conseguindo ver o vídeo? Está rodando normal? Sim, sim, perfeitamente.
中间这一条呢，有白色1.3米栏杆围住的呢，就是空中自行车道了，它离地面有5米。Então percebe como que funciona a dinâmica dessa 我现在所 estrutura, 在的位置头可以看到，道路都是绿色的，它有一点颗粒状。那因为它离地5米，安全是最重要的。那么这种特殊的树脂的地面呢，也保证了加大了摩擦力，使我们的通行更加的安全。那么除此之外，我们看到小南 Então percebe que aqui a gente tem um investimento no pedestre, a gente tem um investimento na segurança do pedestre, na circulação ininterrupta. Então é como uma forma então de incentivar esses usos dos espaços. Ó. Essa estrutura superior aqui nós temos o sistema BRT passando logo acima. E a gente consegue promover essa integração entre os dois. 看过了我们的小南的行驶，给大家介绍一些小攻略。如果你来到厦门游玩，想要来到自行车道上进行疏导，在整个的西岛内，绿色的通行给我们提供了方便，更给这个城市增加了美丽。那么在这里，我们也祝福这条快速通道可以迎来更多的游客，可以迎来更多的市民。这第一天，也就是今天，截止到下午的3点钟，我从市政方面拿到的数字是我们通行的数字。outro projeto, isso aqui é uma ciclovia feita numa região da Holanda, e essa ciclovia ela faz menção a um quadro Noite Estrelada de Van Gogh. Ela tem, logicamente, um apelo estético, um apelo turístico, mas a construção dela é muito interessante. Então, ela é uma infraestrutura que ela adota uma espécie de pintura eletrônica, que ela vai acumulando então energia ao longo do dia, e quando então o dia acaba, né, a luz do sol ela termina, então ela brilha por meio dessa energia que foi acumulada. Ó. E ela fica com essa aparência. Aqui é um vídeo mostrando, deixa eu acabou passando. Esse aqui foi um vídeo feito pela prefeitura local, né, com o objetivo de promoverem turisticamente esse local e mostrar, então, incentivar os pedestres a participarem desse espaço, a cuidarem desse espaço. Eu acho que é interessante a gente sempre ter essa participação popular, trazer a população para fazer parte desse espaço, construir esse espaço, ajudar a cuidar desse local. Eu acho que é uma construção coletiva que ela garante, então, esse uso desse espaço e a qualidade dessas infraestruturas. Ó. Mais um projeto interessante, isso aqui é na Coreia do Sul, né, em Seul. E essa daqui era uma infraestrutura destinada à circulação de veículos, um elevado de transporte, que foi desativado e foi transformado em um parque urbano. Né? E aí esse grande elevado ele começou a receber aqui algumas atrações, né? Algumas atividades, como cafés, lojas, salas de exposição, espaços jardinados, então teatro ao ar livre. Então, é realmente uma repaginação do uso desse nosso espaço, uma transformação desse espaço. Então, uma imagem que mostra uma vista total desse espaço, então percebe que é uma grande estrutura elevada, ela passou a ser mais verde, mais com outras características, então a gente começa a ter novas formas desse nosso espaço, ó. Então, em uma vista um pouco mais próxima, a gente consegue ver alguns mobiliários, algumas vegetações de médio porte, lógico que a gente não conseguiria trabalhar com vegetações com grande porte por ser um elevado também. Então ela começou a ter um pouco mais essa cara aqui, ó. Eu percebo, ó. A gente começa a ter o uso das formas, então nós temos toda uma composição estética, composição que sugere fluidez desse espaço, que sugere uma apropriação. E essa aqui é a vista noturna. Então, percebo que eu tenho um trabalho com iluminação, um apelo estético muito acentuado, também que busca tornar isso uma atratividade em um contraturno, que eu acho que é importante. E aqui algumas comparações, né, de uma infraestrutura que foi
transformado em parque, uma infraestrutura elevada destinada ao uso do ciclista e uma infraestrutura destinada ao uso do transporte de carros. Então, são tipologias parecidas, com usos diferentes, que proporcionam caras diferentes, aspectos diferentes para tipologias muito semelhantes. Esse sistema de transporte aqui ele é bem interessante, ele é o aeromóvel, esse sistema é localizado em Porto Alegre, então ele é um sistema que ele tem um esquema de funcionamento muito interessante, que acontece por meio de ar pressurizado. Nós temos um sistema que ele vai captar, então, ar atmosférico e vai transformar isso por meio de uma pressurização, né, de um vácuo, em um propulsor do vagão, do motor do vagão. Tem aqui mais para frente, um vídeo que mostra o esquema de funcionamento. Aqui algumas fotos, né, do processo de implantação. Então, essa aqui foi alguns momentos de execução do projeto. Ó. Então, ele vai trazendo como essa infraestrutura é elevada, eles tiram essa infraestrutura do solo, realmente para garantir que essa infraestrutura, que esse sistema de transporte, ele consiga se deslocar sem interrupções, né, de uma maneira efetiva nesse nosso espaço. Então, ele vai fazer a ligação do aeroporto, aqui de Porto Alegre, até a estação ferroviária, nesse pequeno caminho. E aqui mais imagens da montagem. Esse vídeo aqui, acho que ele explica bem como funciona um tema bem atual. E tem muita o gente sistema de transporte, que é bem interessante o modelo de propulsão dele. E o melhor de tudo, é movido a ar. Daí o aeromóvel, mais uma solução de mobilidade urbana. O trecho que nós estamos percorrendo tem aproximadamente 1 quilômetro de extensão. E a viagem do início ao fim dá 2 minutos. De olho nos turistas que vão passar por aqui em eventos como a Copa do Mundo, o aeromóvel liga a estação de trens urbanos ao Aeroporto Internacional de Porto Alegre. Uma invenção brasileira que não polui o meio ambiente e ainda custa 3 vezes menos do que o metrô, por exemplo. Sistemas similares no mundo custam de 80 a 100 milhões de dólares o quilômetro em via dupla. Essa linha que nós estamos implantando custará 20 milhões de dólares o quilômetro. Do ponto de vista do passageiro, a viagem é bastante confortável porque ele roda muito suave. Embora aqui dentro a gente consiga escutar o barulho das rodas em atrito com os trilhos. Qual é a média de passageiros que vocês esperam transportar por dia? A expectativa é transportar em torno de 7 mil passageiros dia. No vagão, que é único, cabem 150 pessoas, 2 vezes mais do que num ônibus. Outra vantagem é a velocidade, até 65 km por hora. Enquanto nos corredores de ônibus como os de São Paulo, mal se passa de 15 por hora em horários de pico. Uma solução que poderia diminuir muito os congestionamentos, já que pode ter trechos mais longos. É uma tecnologia viável para distâncias maiores? Com certeza. O município de Canoas, aqui do Rio Grande do Sul, também está trabalhando com a implantação de um trecho em via dupla. São várias estações, são 12 quilômetros. Para tirar o projeto do papel, o seu Oscar fez um longo percurso. Primeiro, levou a ideia para a Indonésia, onde o aeromóvel já roda há mais de 20 anos. Agora, mais moderno, vai estrear por aqui. O funcionamento é simples. Um motor elétrico que fica na estação movimenta um ventilador. O ar percorre um duto embutido na estrutura de sustentação da via. E embaixo do vagão, uma placa atua como a vela de um barco, só que de cabeça para baixo. Assim que o ar bate nela, o aeromóvel é empurrado. Para parar ou trazer o vagão de volta, o ventilador faz a operação inversa, passa a sugar o ar. A diferença do barco a vela para isso aqui, tu gera o ar e a direção que tu quer. Quando o aeromóvel estiver funcionando para valer, ele vai ter uma sala de controle só para ele. Mas, por enquanto ele está na fase de testes, esse aqui é o painel de controle que o pessoal usa para fazer exatamente esses testes. E para operar, é para lá de fato. Tem um joystick aqui, ó. Eu vou colocar ele um pouco para frente. E o trem já começa a andar. Assim como nos veículos mais novos, o aeromóvel é feito com materiais leves, fibra de vidro e de carbono. Menos peso, mais economia e nada de poluição. É o transporte do futuro que funciona no presente.
Aí aqui alguns outros exemplos de humanização dos espaços. Nós estamos trabalhando aí não somente essa ligada ao uso dos meios de deslocamento, mas também essa transformação dos nossos espaços. A gente pode citar alguns espaços como esse aqui, que foi desenvolvido em Nova York, e é um clássico quando a gente fala de reorganização dos espaços, e aí eles trabalham com uma ideia de urbanismo tático, em que a gente consegue ter, por meio de intervenções muito simplistas, em alguns momentos até temporárias, a transformação desses nossos espaços. A gente tem o projeto da gente em Fortaleza, que foi construído principalmente na área do Dragão, e aqui alguns antes e depois da transformação desses espaços. Então perceba, por ações muito simples, a gente consegue promover algumas transformações dos espaços, atribuir novos usos, espaços mais agradáveis, mais harmônicos com o pedestre. Então perceba que a gente deixa de priorizar o carro e começa a priorizar o pedestre no uso desses nossos espaços. Então é uma ideia realmente de transformação desses nossos espaços. Então a gente busca transformar esses espaços, trazer a população, fazer com que a população compre essa ideia. Então coletivamente a gente consegue uma participação dessa população, construir uma cidade coletiva. Outro exemplo aqui são os nossos pocket parks, ou seja, os nossos parques de bolso, em que a gente consegue transformar pequenos espaços em espaços de convívio, espaços de lazer, que a população possa se apropriar desse espaço. Nós temos aqui um exemplo, que é o Pocket Park da Rua Oscar Freire, né, que foi situado em São Paulo, né, então foi construído um Pocket Park, um pequeno espaço, ou seja, aí começou a ser popularmente até conhecido como a Pracinha Oscar Freire, e tinha um pequeno espaço de estacionamento rotativo, foi transformado, então, em um espaço de convivência. Então, perceba a escala da intervenção, olha como é pequeno esse espaço. Então, a gente trabalha muito com pintura de piso, arte urbana, instalação de alguns mobiliários. Então, a gente percebe que em pequenos espaços a gente consegue, por meio dessas intervenções, promover, então, a criação desses espaços de apropriação, tornar esses espaços mais vivos, mais atrativos. É a discussão da vitalidade que a gente sempre tem a respeito desses usos dos espaços. Um outro exemplo é esse parque em Nova York. Então, ele era um terreno vazio, de propriedade privada, e ele começou a funcionar, então, como uma espécie de respiro em uma área muito verticalizada de Nova York, e serviu, então, para incentivo a população a participar, então, desses espaços. Então, a gente tem aqui algumas estratégias de paredes verdes, então, o uso da água, começa a ter vários mobiliários, vários tipos de vegetações diferentes. Então, perceba como esses espaços eles começam, por pequenas intervenções, promover a transformação desses locais. E aí, para a gente finalizar, eu deixo o questionamento. Então, qual é a cidade que nós queremos para o futuro? Qual tipo de cidade nós vamos continuar produzindo? Essa cidade, então, voltada ao uso do carro, ou essa cidade que promove, então, e valoriza o pedestre e essa humanização dos nossos espaços? Então, aí, com isso, eu termino a minha fala, e aí eu agradeço a todos, e eu fico aberto, aí fico à disposição a possíveis questionamentos. Obrigado aí, professor Diego, pela fala, né, pelo mini curso que você trouxe para nós hoje. Acredito que a maior parte dos alunos, todos que estão aqui, puderam, né, aprender um pouco mais sobre essa questão de mobilidade urbana, que desde 2014, como o professor falou mesmo, foi um tema que foi tocado muito, né? Foi muito debatido, muito colocado na mídia mesmo, né? No senso comum mesmo. E para começar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor. Na verdade, qual é a principal transformação que o professor acha que deveria começar a ocorrer em uma cidade média, como Maringá mesmo? Sei que o professor tem várias publicações, várias pesquisas sobre Maringá, né? Não vou falar Paranavaí aqui, porque o professor não tem esse estudo dessa cidade aqui, mas o professor poderia colocar alguma coisa para nós?
Eu agradeceria. Aqui em Maringá, nós estamos tendo um processo até interessante de evolução em relação à mobilidade, né? Mas, assim, dos meus receios, a gente sempre tem essas discussões com alguns colegas que trabalham também, que essas ações acabem se tornando ações atreladas a um projeto partidário, político partidário. Porque nós estamos tendo aqui em Maringá, tivemos uma evolução muito grande, que foi principalmente a implantação do plano de mobilidade urbana. Isso foi um grande avanço para a matriz de mobilidade aqui de Maringá. E esse plano, ele trouxe algumas discussões a respeito dessa diversificação das usos de modalidades. Então, a gente começou a ter uma ampliação da rede cicloviária. Então, a gente tem algumas iniciativas já nesse sentido. Porém, elas ainda são muito abaixo do que a gente precisa. A gente precisaria de uma transformação, principalmente no modelo de transporte coletivo. Hoje nós temos um modelo de transporte coletivo que ele é radioconcêntrico, em que eu tenho uma concentração de um único terminal urbano no centro da cidade, uma área já congestionada, nós temos um volume muito grande de veículos. Então, em primeiro lugar, a gente precisaria ter um investimento razoável no transporte coletivo, passando por uma remodelagem desse formato de funcionamento, tendo uma diversificação desses terminais. Então, os nossos terminais regionais, eles precisariam ser mais equipados, ter realmente caras de terminais. Nós, com outro modelo de transporte coletivo, a gente conseguiria desafogar esse trânsito de veículos de transporte do centro. Então, acho que esse é o principal ponto. Tem uma coisa interessante, e aí, quando a gente estava tendo as discussões a respeito do plano de mobilidade, a gente bateu muito em cima disso, mas aí por N motivos, né, por N interesses, acabou sendo retirado do plano de mobilidade, que é a municipalização das calçadas. Então, nós temos um problema muito interessante, muito acentuado a respeito desse uso das calçadas. E aí a gente tem uma coisa que a gente pode colocar, é o seguinte: a mobilidade a pé, na grande maioria das vezes, ela não é considerada como uma modalidade efetiva de transporte, ela está sempre renegada no planejamento da mobilidade. A gente fala de mobilidade, mas a gente fala muito pouco de mobilidade a pé. Então, a mobilidade a pé, ela acaba sendo sempre escanteada. Então, a gente tem calçadas sem condições de uso, falta condições de acessibilidade. E por mais que essas iniciativas em prol de modalidades ativas, alternativas estejam acontecendo, a gente ainda vê um planejamento urbano muito voltado ao uso do carro. Então, acho que um grande exemplo disso, e assim, não só Maringá, vocês podem olhar na cidade de vocês, aí vocês vão encontrar muito isso. Talvez o grande exemplo que materialize essa visão de mundo, essa visão de cidade, seja os cruzamentos. Você pode perceber, quando você está num cruzamento movimentado, você precisa atravessar a via de um lado para o outro, na maioria das vezes o tempo de travessia para o pedestre, ele é assim, insuficiente para você conseguir prover essa travessia de uma maneira confortável, segura, tranquila. Então, na maioria das vezes, você precisa sempre atravessar correndo, preocupado, inseguro, tem sempre a possibilidade de atropelamento. Então, acho que esse cenário, principalmente das travessias, ele materializa muito o que é essa visão macro. Então, a gente ainda tem muito uma visão de uma cidade construída para o carro. E aí, talvez, assim, até que na minha fala eu mencionei isso é um problema muito sério para ser resolvido, porque se a gente analisar hoje o Brasil quanto país, o nosso projeto de país, a gente vai ver que a nossa matriz econômica, ela é muito fundamentada no uso do veículo. Então, se a gente deixar de vender veículos do dia para a noite, a gente vai ter uma queda na nossa matriz econômica, a gente vai sentir muito essa produção, essa queda de produção. Isso vai resultar em inflação, vai resultar em desemprego. Então, tem muita coisa atrelada a isso. Então, o problema ele é bem complexo. Então, ele tem muito mais coisa atrelada que simplesmente só fechar vias para veículos e fazer a população usar transporte coletivo. Acho que tem bem mais coisa por trás. O assunto é bem amplo, né? Não envolve só uma questão, né? Tem o Fernando Kruger aqui, o nosso aluno está se formando agora no 4º ano. Ele faz uma pergunta: boa noite, a mobilidade feita de forma equivocada pode resultar na gentrificação? Se sim,
Como evitar isso? Ela pode resultar assim, viu, Fernando? Inclusive, uma coisa que a gente discute é o seguinte, trazendo até para a mobilidade a pé, acho que a mobilidade a pé ela tem um bom exemplo disso. Na maioria das cidades brasileiras, nós temos um modelo de produção das calçadas que ela acaba sendo terceirizada para o dono do lote, né? Então, o que acontece? Quando o poder público ele acaba sendo omisso na produção das infraestruturas de calçada, e é uma coisa assim que não me entra na cabeça, nunca entendi realmente isso, essa concepção de construção do espaço urbano, porque se de fato a calçada ela faz parte do sistema viário, então por que a gente não coloca essas calçadas sempre no escopo de projeto para financiar a produção de calçadas? Então, essa terceirização da calçada para o dono do lote, ele é um gargalo, ele é um problema que nós temos, e essa terceirização ela acaba resultando numa falta de padronização, numa falta de qualidade de manutenção, e isso acaba prejudicando bastante a mobilidade a pé. E se a gente parar para pensar nesse movimento que nós fazemos de terceirização, aí nós vamos nos deparar com a questão principalmente dessa diferenciação social que nós temos. Então, o morador que ele tem uma maior capacidade financeira, ele vai produzir uma calçada melhor. O morador que ele tem uma capacidade de renda menor, ele vai produzir uma calçada um pouco mais inferior. E aí, refletindo isso, extrapolando a uma questão de mobilidade mais abrangente, nós temos pesquisas importantes que mostram que essa questão da renda, ela vai interferir na maior ou na menor acessibilidade e mobilidade dentro das nossas cidades. Isso fica muito claro, por exemplo, se a gente parar para pensar que em uma família que sobrevive com um salário mínimo e ela tiver que gastar com transporte, obviamente ela vai ter um acesso ao transporte muito menor do que uma família que vai ganhar de 3 a 4 salários mínimos. Então, ela acaba materializando essa desigualdade social, ela acaba se materializando também nas relações de transporte. E aí essa gentrificação do espaço, eu acho que ela acontece como um reflexo desse nosso modelo. Então, se eu tenho uma gentrificação do espaço, em que eu tenho a omissão do poder público, no sentido de aplicar instrumentos urbanísticos para evitar essa gentrificação aconteça, eu acho que essa extensão da aplicação desses instrumentos, eles deveriam também acontecer na promoção das infraestruturas, né? Só que, assim, se a gente continuar adotando esse modelo de terceirização, vai ser muito difícil a gente combater isso, para que isso aconteça, porque, inevitavelmente, o mercado imobiliário ele acaba se apropriando desses espaços, então, assim, inevitavelmente, um espaço em que eu tenho uma calçada melhor, a calçada ela é mais larga, ele é mais arborizado, ele está melhor localizado dentro da cidade, o mercado imobiliário ele vai se apropriar disso, ele vai cobrar por isso, né? Então, esse processo de gentrificação ele está muito atrelado, principalmente a essa apropriação que o mercado imobiliário faz da cidade. Então, consequentemente, a mobilidade ela acaba sofrendo sim um pouco esses resquícios, né? Porque, afinal de contas, se eu tenho uma área central, no caso de Maringá, por exemplo, eu tenho um terminal de transporte situado na área central, em que eu tenho o acesso a esse terminal de transporte muito mais fácil, muito mais facilitado para as pessoas que estão morando no entorno, e a gente está falando de um centro, de um novo centro, em que o valor imobiliário ele é muito alto e que ele acaba segregando realmente e ele acaba selecionando uma classe A ou B que vai morar naquele local. Então, a gente consegue identificar aí assim, por consequência, uma segregação também nessas relações de mobilidade. Então, acho que essa ideia da mobilidade, a segregação que acontece na mobilidade, ela também é um reflexo e ela faz parte de um projeto maior que é a segregação da cidade mesmo, né? Que essa gentrificação que vai acontecer no espaço de uma maneira geral. Então, assim, acho que está muito ligado a essas coisas. Então, para combater uma gentrificação dentro da mobilidade, a gente precisa combater uma gentrificação dentro da cidade. Eu acho que e assim, até pega um gancho na fala que eu fiz aqui. A mobilidade, ela é um resultado de uma cidade. Então, quando eu tenho uma cidade que ela é construída em prol da mobilidade, a mobilidade ela vai funcionar muito bem. E essa construção em prol da mobilidade, ela também tem que garantir um acesso democrático e igualitário a todos os espaços, que é a ideia do direito à cidade. Então, acho que é importante a gente entender muito essas relações.
perfeita colocação, professor, perfeita colocação. E também essa questão das calçadas, né, com os degraus, né, que arrebenta com a mobilidade, né? E aqui em Paranavaí mesmo, você vê na área central mesmo, é uma calçada atrás da outra, assim, degraus atrás dos outros, assim, de outros, assim, que não deveria acontecer, né? Por essa questão de mobilidade, pensando em todas os usuários. Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, alguma colocação? Fiquem à vontade de abrir o microfone e falarem, ou mesmo escreverem no chat. Nem que seja para colocar o que vocês acharam da palestra, do mini curso do professor. Acho que é um tema muito novo para eles, professor Diego, né? A maioria que está aqui. Tem alunos do terceiro ano, temos alunos do primeiro ano, temos alunos que estão formados em história já, que estão fazendo geografia. Boa noite, professor. Fernando? Opa, vai lá, Fernando. Só fazer uma questão, já que ninguém está querendo, né? Só para finalizar, né? Para nós aqui, que a maioria em torno da Unespar mora em cidades menores, né? Como pensar essa mobilidade? Por exemplo, uma cidade que nem Maringá, ela tem que pensar nos trabalhadores e alunos e aquela gama de pessoas que vêm de cidades menores para aquela cidade. Então, essa mobilidade, ela deveria se pensar de forma regional, de forma, por exemplo, aqui tem a Amonpar, que é a reunião dos prefeitos daqui da região noroeste, porque Paranavaí, ela absorve todas as cidades das regiões. Então, se ela não tem uma estrutura ali feita, ela acaba não tendo essa mobilidade, não só para os moradores que estão de Paranavaí, mas os que vêm da região. Aí eu levo isso para qualquer outra cidade que é uma cidade de referência, onde as pessoas ou vão fazer saúde, vão fazer compras, ou vão trabalhar. Então, como que essa mobilidade deve ser pensada? Não no sentido só da cidade, mas no sentido de toda a região que envolve a cidade. Ô, Fernando, obrigado pela sua pergunta. Quando você estava falando, eu estava me recordando de alguma coisa. Há um ano atrás, acho que mais ou menos um ano e meio, nós fizemos um plano de mobilidade para duas cidades pequenas, né, dois pequenos municípios. E a grande discussão era assim, quais metodologias se adotarem para fazer os estudos da cidade, né, porque é uma cidade pequena, complexidade pequena, temos menores trajetos e tudo mais. E eu me lembro que uma das discussões que nós tivemos na equipe de projeto, e assim, eu realmente fiz muita força e consegui levar isso adiante, apesar da direção não querer e tudo mais, era uma construção de uma matriz de origem e destino. Essa é uma pesquisa básica de estudo da mobilidade urbana, que ela vai discutir assim, ela vai tentar entender de onde as pessoas saem para onde elas vão. Então, basicamente, ela é uma pesquisa que ela tem um caráter até censitária, mas que ela gera informações muito importantes. O pessoal costuma fazer isso, esse tipo de pesquisa, para municípios aí a partir de 200 mil habitantes. Mas eu defendo que esse tipo de pesquisa ela precisa acontecer em qualquer município que tenha um plano de mobilidade, que discuta mobilidade. Porque o que acontece? A gente precisa entender e conhecer quem são essas pessoas, como essas pessoas se comportam, de onde elas vêm, para onde elas vão, qual é a demanda dessas pessoas. Entendendo isso, a gente consegue perceber qual a relação que essa cidade tem com a sua região, e aí como essa cidade ela vai exercer influência ou dependência das demais cidades que estão no entorno, é a ideia da rede de cidades. Então a gente começa a entender como esses sistemas de cidades eles vão se acontecendo, eles vão interagindo entre si. E pensar hoje em uma cidade isolada, eu acho que talvez seja um tiro no pé, né? Ainda mais num contexto de globalização que nós temos, cada vez mais acelerado, em que a gente consegue ter uma interconexão em todas essas cidades que estão próximas e até cidades longe, a gente começa a ter essas relações de dependência.
eu acho que é preciso a gente sempre entender como essas relações elas vão acontecendo. Vou dar um exemplo aqui do caso de Maringá. Quando a gente o pessoal começou a construir o plano de mobilidade, a gente procurava muito a discutir e entender os deslocamentos pendulares. Então, Maringá ela tem uma relação de dependência muito com Sarandi e Paysandu, porque eu tenho uma população flutuante que ela vai acontecendo e ela tem uma participação muito grande nos deslocamentos. Então, a gente tem uma parcela muito grande do deslocamento acontecendo em virtude dessa população que vem para Maringá para trabalhar. Então, a gente consegue entender, por exemplo, de onde essa população sai, para onde ela vem. E a gente percebeu que uma boa parte da população que vem, principalmente de Sarandi, ela vinha muito de bicicleta. Ou seja, então sugeria-se muito a necessidade de uma infraestrutura cicloviária que fizesse, então, uma ligação desses pontos de saída até o principal ponto de chegada, que, na maioria das vezes, é a parte central da cidade. Então, assim, trazendo para a realidade de vocês, eu acho que o primeiro passo para um planejamento mais integrado e tentar entender como que a cidade ela vai influenciar, né, todas essas municípios que estão do lado e como essa população ela vai estabelecer essa conexão, seria então desenvolver uma matriz de origem e destino. É um estudo difícil de ser feito, é caro, ele é quase que censitário, então, ou seja, você tem um questionário, você tem que fazer pesquisa de porta a porta. É lógico que, com o avanço da tecnologia, a gente começou a desenvolver algumas medidas mais eficientes que podem baratear e popularizar ainda mais essa criação dessa matriz de origem e destino. Então, para os próximos anos, talvez isso fique bem mais acessível, né, porque a tecnologia tem avançado, a gente tem conseguido implementar instrumentos tecnológicos que fazem a geração dessas informações. Então, é importantíssimo a gente ter essas relações e entender como esse deslocamento acontece, de onde ele vem, para onde ele vai, como essas pessoas se deslocam e como nós podemos intervir. Então, trazendo para Maringá, no caso de Maringá, a gente tem um deslocamento por bicicleta muito grande, provindo principalmente de Sarandi. Então, se a gente reforçar uma infraestrutura cicloviária que vem de Sarandi e liga esses pontos, a gente pode ter, primeiro, uma melhoria das condições de segurança dessa população que vem, e a gente pode incentivar ainda mais a população que, por um acaso, vem de carro, trocar o carro pelo uso da bicicleta. Ou melhor, a gente poderia, por exemplo, já que a gente entendeu que Sarandi e Paysandu são os dois municípios que têm maior ligação com a cidade, a gente poderia estabelecer uma infraestrutura de ônibus direto, que venha direto dessas cidades e que facilite a chegada dessa população para a nossa cidade. Aí, dessa forma, eu consigo desafogar também o meu trânsito, consigo incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa. Com isso, eu tenho uma redução do número de veículos em circulação no sistema viário. Então, o sistema viário satura menos. Então, eu acho que esses aspectos eles são interessantes para a gente entender e conseguir desenvolver um bom planejamento. Obrigado, professor. Boa fala aí. Muito bom. Muito obrigado. Professor Diego, está tudo interligado, né? Está tudo interligado. Aqui mesmo, como o aluno Fernando falou, a maioria dos nossos alunos, por exemplo, no curso de Geografia, e na maior parte dos cursos aqui da Unespar, eles vêm das cidades próximas, das cidades menores, né? Poucos alunos são moradores aqui de Paranavaí ou vieram de Paranavaí, né? A aluna Thalita, ela coloca que é um tema necessário, importante para refletir, e o Gleidson, que é um aluno do primeiro ano, ele coloca: boa noite, na sua opinião, o investimento em linhas ferroviárias para transporte de cargas e transporte de passageiros iria diminuir os acidentes em rodovias, já que o transporte ferroviário tem um custo menor de manutenção? Aí é contigo, professor. O Gleison, e ele diminui bastante sim, tá? O que acontece? O transporte ferroviário, durante algum tempo, ele foi uma opção viável, e aí, com a evolução do rodoviarismo, essa infraestrutura de transporte rodoviário ela acaba ganhando bastante espaço, né? E aí, conforme isso vai se expandindo, em contrapartida, o investimento no transporte ferroviário ele vai caindo. Só que o transporte ferroviário, ele é assim, ele tem um custo de implantação alto, se comparado ao transporte rodoviário, ele é mais alto,
porém o custo de manutenção ele é menor. Então, o que acontece? A grande dificuldade que nós temos, aí, uma das limitantes do transporte ferroviário, é justamente a não flexibilidade de trajeto. Então, o que acontece? Você precisa implementar especificamente uma linha, um ramal de transporte ferroviário para conseguir fazer a ligação de um município A para o município B, e você não tem variação de trajeto, o que não acontece com o transporte rodoviário. Então, quando eu estabeleço essa malha, eu consigo ter uma flexibilidade, ou seja, o mesmo veículo transitando por várias partes. Então, teoricamente, isso torna a ampliação de uma malha ferroviária muito mais alta, né? Então, tem um custo inicial muito mais elevado. Só que, pensando sobre a efetividade, principalmente do sistema logístico, é óbvio que a gente teria uma perda muito menor de carga. Então, assim, ao longo prazo, o transporte ferroviário ele poderia compensar sim, porque afinal a quantidade de perda que a gente tem de produção, ela é muito grande no transporte rodoviário. E outro ponto que a gente precisa levar em consideração é que a manutenção do transporte rodoviário, ele é muito elevada. Então, para você implantar hoje um trecho de 10 quilômetros de rodovia, são milhões de investimentos. Fora todo o transtorno que existe e tudo mais. Então, assim, seria para nossa melhoria do nosso sistema de logística, o investimento no transporte rodoviário seria positivo, sim, mas ele é um projeto que precisa ser acontecer a médio e longo prazo, com um custo de investimento muito alto e que ele precisaria acontecer. Tem um livro muito interessante, chama Transportes. Só não vou lembrar o nome do autor, mas ele é um livro recente, acho que 2015. Ele tem na capa uma ferrovia mesmo. Ele mostra toda a evolução da história do transporte ferroviário no Brasil. Então, ele vai falando dessa evolução do transporte ferroviário. Então, ao longo do tempo, a gente teve momentos de concessão dessas linhas para iniciativa privada, e aí a gente teve vários problemas dessas concessões, em que algumas empresas até faliram, não conseguiram dar a manutenção que precisavam, então essas concessões elas voltam para o Estado, aí o Estado assume isso, depois concede de novo, então a gente tem todo um histórico, e assim, o que esse histórico mostra para nós é que esse planejamento integrado do sistema ferroviário como rede, ele não acontece de uma maneira sistemática como acontece em outros países, Estados Unidos, Japão, então ele acaba não acontecendo aqui. Então a gente tem um planejamento, historicamente, que ele é fragmentado, isso prejudica muito essa evolução do sistema ferroviário. E aí a gente tem alguns problemas assim que eles acabam sendo até bastante bestas, assim, porque eu tenho trechos implantados desse transporte ferroviário em diferentes partes do Brasil e eu não consigo ter uma integração entre alguns trechos simplesmente porque eu tenho bitolas diferentes, ou seja, eu tenho trilhos com larguras e especificações diferentes. Então, são coisas muito simples, né, assim, que para ser um problema. É lógico que todo o sistema, de uma maneira geral, ele é muito complexo, precisaria de investimento, de planejamento, mas, assim, eu costumo dizer que esse erro de bitola é um erro que ele é muito primário, assim, era uma coisa que não deveria acontecer como acontece. Esse tema, professor Diego, ele vai longe, né? Porque ele envolve não só a área urbana, o intraurbano, como o interurbano, né? Porque o interurbano está muito interligado, sobretudo com uma cidade média, como Maringá, né? E também aqui, né? Paranavaí, né? Que recebe muitas pessoas que vêm para ter atendimento da saúde, ter atendimento nos serviços, né? Saúde, educação, ensino superior e por aí vai, né? Olha, eu acho que já deu bastante perguntas, até acho que ninguém mais fez perguntas. Eu gostaria de agradecer, em nome da Unespar, do curso de Geografia, o professor Diego, pelo minicurso, tá? Dizer que nós estamos abertos aí, professor, para qualquer esclarecimento ou para qualquer uma futura parceria também com novos minicursos, novas palestras, tá? Pode contar conosco aí no que precisar. Tá bom, professor? Eu agradeço o convite, gente. Fiquei muito feliz de poder participar com vocês, de poder conhecer.
ter essa proximidade com a Unespar, acho que é interessante, acho que a gente precisa conversar, né, dialogar com outros cursos, com as profissões. Eu me coloco à disposição para o que vocês precisarem, para trabalhos futuros, né, se a gente quiserem trocar uma ideia, acho interessante. Vou deixar o meu e-mail para contato, caso vocês queiram entrar em contato comigo, pode mandar um e-mail e a gente vai conversando mais. Beleza, então, professor. Aí, pessoal, se alguém quiser contato com o professor, ele passou o e-mail ali. Nós temos aqui, eu e o professor Estevão. Também, se alguém quiser conversar com o professor sobre alguma informação, só solicitar que nós passamos o contato, tá bom? Olha, pessoal, eu agradeço a todos os presentes, tá? A lista de presença, pessoal, não vai ser passada porque o Google faz automaticamente aí quem ficou no evento, tá? Então, ela vai repassar para nós, para o nosso e-mail. A gravação, professor, eu vou finalizar aqui e ela vai para o meu e-mail, eu encaminho para o professor a gravação no final, tá? Amanhã, chegando essa gravação aqui, eu encaminho para o professor.